O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do sábado passado, dia 29 de outubro. Político haitiano é assassinado por gangues na porta de casa. A crise, a situação no Haiti continua complicada, continua violenta. E o Eric Jean-Baptiste, ele foi morto na frente da sua casa, na capital Porto Príncipe. Ele que era o líder do Partido Progressista Nacional Democrata, que era um partido relativamente pequeno dentro da política haitiana, porém o partido chegou a ter candidatos a presidente, chegou a eleger alguns representantes regionais no Haiti nas eleições mais recentes, em 2018, 2019, se não me engano. E também um segurança também foi assassinado no mesmo ataque. Tá? Segundo a Organização Mundial da Imigração, uma das agências da ONU, cerca de 113 mil pessoas saíram da região de Porto Príncipe nos últimos 6 meses. E dessas, cerca de 90 mil foram por razões ligadas diretamente à violência urbana e conflitos sociais. Tá? E também em relação ao Haiti, no domingo, por sua vez, um jornalista chamado Romelo Vilsan também foi morto em Porto Príncipe. Ele foi atingido na cabeça por uma bomba de gás lacrimogênio lançada pela polícia, pois estava em uma manifestação para exigir a libertação de um colega jornalista que foi detido pelas autoridades policiais haitianas. Tá? Então, eles estavam protestando em frente a um comissariado de polícia e ele foi morto ao ser atingido na cabeça por uma bomba de gás lacrimogênio que foi lançada a curta distância em relação a ele. Bem, ainda no Caribe, tivemos essa semana o primeiro voo comercial entre a região e o continente africano, já que passou a operar a Antigua Airways, companhia sediada em Antigua e Barbuda, mas que usa aeronaves da companhia portuguesa de voos charter, a Atlantic Airways. E esse primeiro voo foi entre Lagos, a principal cidade nigeriana, e a capital de Antigua, St. John's. Então temos aí uma nova rota aérea, ligando duas regiões com um passado em comum, e fortalecendo aí as relações sul-sul. E ainda no hemisfério sul, dando continuidade a uma notícia que eu tinha repercutido na semana passada sobre o censo na Bolívia, tivemos um enfrentamento entre manifestantes no Plan 3000, na cidade de Santa Cruz, por conta do cabildo que foi convocado na capital deste departamento, como eu tinha falado no programa anterior, já que o único governador dos 9 departamentos bolivianos que não compareceu à reunião em La Paz foi o Luiz Fernando Camacho, que é o principal nome da oposição ao movimento ao socialismo. Notícia do domingo passado, dia 30 de outubro. Líbano vive vácuo de poder com saída de presidente. O mandato do Michel Aoun venceu e não há um substituto. Então, por isso que existe esse vácuo de poder. Lembrando, o Líbano, pela Constituição libanesa, o presidente libanês precisa ser um cristão maronita. E ele é eleito internamente pelo parlamento para um mandato de 6 anos. Não tem reeleição. Então, o mandato do Michel Aoun venceu, ele saiu e não há um sucessor escolhido.
quem está interinamente na presidência é o Najib Mikati, que é o premier. Porém, repito, ele está interinamente e o Michel Aoun mesmo assinou um decreto que impossibilita o Najib Mikati de acumular os poderes de chefe de governo com o de chefe de Estado. Tá? Então você tem ali esse governo interino com poderes limitados. E por que isso acontece? Né? Por que esse vácuo de poder? Né? Porque o parlamento libanês ele está completamente fragmentado. A gente já explicou isso aqui algumas vezes, já comentou isso algumas vezes. É uma fragmentação que tem, inclusive, se radicalizado. Né? A gente viu, ano passado, por exemplo, os confrontos entre grupos cristãos e o Hezbollah xiita, por conta, né, das investigações sobre a explosão no porto de Beirute em 2020, aquela explosão gigantesca. Então, você tem um país que está passando por sua pior crise da história, uma crise bancária, inclusive, que é surpreendente como até agora ela não se espalhou para outros países. Nós temos uma população agora que muita gente foi colocada abaixo da linha da pobreza nos últimos anos. Tá? Não é um processo histórico. O Líbano não é um país assim, historicamente o Líbano é um país com uma população muito pobre. Não. Atualmente, mais de 80% da população libanesa está abaixo da linha da pobreza. E isso é um fenômeno recente. No passado, Beirute era conhecido como a Paris do Oriente Médio, né? Tinha toda essa questão, né, de artigos de luxo, assim, enfim, nesse aspecto, né? Então, assim, a gente repercutiu aqui notícias que, no fundo, são notícias muito tristes, né? De pessoas que tomaram reféns em bancos porque o dinheiro está congelado nas contas, então elas não podem ter acesso ao próprio dinheiro. Né? Então, isso só complica ainda mais a situação libanesa. O Líbano, que é um país da Liga Árabe, e tivemos essa semana, né, a primeira cúpula da Liga Árabe desde da pandemia, né, a primeira cúpula presencial, já que ela estava marcada, né, a que estava marcada em 2020 foi adiada. Ela foi em Argel, capital da Argélia, e não contou com a presença do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, porque ele foi se dedicar às questões envolvendo a Ucrânia e o acordo de cereais, como a gente vai ver mais para frente. Porém, tivemos uma declaração final, né, da cúpula árabe que deixa claro que a prioridade para a Liga é um Estado palestino. Tá? A proteção dos lugares religiosos em Jerusalém contra eventuais violações, né, contra Israel e a condenação do bloqueio em Gaza. E por que eu estou destacando isso? Até porque essas são algumas bandeiras históricas da Liga Árabe. Né? Nós temos a famosa cúpula de Khartoum, né, que delineou ali, né, os planos de que não haveria diálogo, não haveria reconhecimento, né, os 4 nãos, como ficaram conhecidos. Porque dessa vez o voto não foi aberto, tá, sobre a declaração final e nós temos diversos relatos de que houve ali já uma distensão interna, tanto pelo avanço do estabelecimento de relações entre Israel e países árabes, quanto também uma divergência sobre linguagem utilizada no comunicado. Tá? Então, segundo alguns relatos, algumas lideranças árabes queriam uma declaração que expressasse apoio aos palestinos e a criação de um Estado palestino, porém não tivessem condenações explícitas de Israel, como, por exemplo, o bloqueio de Gaza. Então, essa é a notícia. Isso acaba sendo interessante. E, finalmente, meu caro Matias, há algum tempo atrás, já alguns anos atrás, né, o nosso querido Marco Gomes participou aqui do programa, né, ele nos enviou um áudio falando sobre a presença de investimentos sauditas, né, em grandes empresas de tecnologia, em fundos de investimento de tecnologia. E por que eu estou falando disso agora? Porque saiu a notícia que o fundo do Reino da Arábia Saudita, junto, né, com um dos príncipes sauditas, vão continuar sendo proprietários, né, de ações do Twitter
mesmo após a compra da plataforma pelo Elon Musk. Tá? E agora, inclusive, com a compra do Elon Musk, a Arábia Saudita, digamos assim, né, tanto juntando o príncipe e o fundo de investimentos, é a segunda maior acionista do Twitter. Então, e a gente sempre diz, né, por que a gente teve aquela participação no Marco Gomes e por que eu estou destacando isso agora? Né? Pela ligação de você ter um governo completamente autoritário sendo parcialmente dono de uma plataforma de uma rede social. Né? Como isso pode influenciar, como isso pode afetar questões, né, de alguns posts, de jornalistas que sejam opositores à Arábia Saudita, críticos à Arábia Saudita, enfim. Notícia da segunda-feira passada, dia 31 de outubro. Polícia indiana prende 9 pessoas após colapso de passarela matar 134. No último dia 30 de outubro, uma passarela, né, uma ponte de pedestres sobre o rio Machu, na cidade de Morbi, que fica no estado de Gujarat, já perto da fronteira com o Paquistão. Ela caiu e 135 pessoas morreram, né, eram 134, porém uma vítima que estava no hospital veio a falecer, e mais de 180 pessoas ficaram feridas. A ponte havia sido reinaugurada apenas alguns dias antes para as celebrações do Diwali, né, que é o Festival das Luzes, que é muitas vezes, né, chamado de como se fosse o Ano Novo Hindu, né, mas não é exatamente a mesma coisa. Né? É um festival hindu importante. E que foi apropriado por hipsters num passado recente. Você diz passado? Não apenas os hindus celebram, inclusive, né? Acho que os sikhs também celebram, acho que alguns budistas celebram o Diwali. Enfim, justamente por conta do contexto, né, das celebrações do Diwali, a ponte veio a cair, estava com bastante gente. Agora se especula, né? Se especula não, né? Se vai investigar, né, o motivo do colapso, né, as razões, já que se teve alguma coisa a ver com os reparos, se foi apenas pela superlotação, mas então por que tinham tantas pessoas? Né? Segundo as autoridades do estado de Gujarat, a ponte ela tinha capacidade oficial de 125 pessoas e tinham mais de 500 pessoas na ponte na hora que ela caiu. A gente vê isso, infelizmente, pelo número de vítimas, né? Tanto vítimas fatais quanto pessoas feridas. Então, começou agora, né, essa investigação para determinar o que ocorreu, onde foi a falha. Outras duas notícias em relação à Índia, meu caro Matias. Uma delas foi que estados do Nordeste indiano, como Assam e Nagaland, baniram algumas armas de caça, armas de airsoft, né? Armas de ar comprimido, e até mesmo coisas como estilingues nas regiões regiões que são frequentadas pelo falcão de Amur, já que é época de migração desse falcão e ele costuma, né, fazer ali uma parada, né, um pit stop. O pit stop é o termo usado inclusive pelo Henri Dillon na sua matéria no Guardian, né? E nessa época, né, muitas vezes você tem, justamente por conta, né, da presença da ave ali, você tem um aumento na caça, né, numa caça predatória, inclusive, na caça pelo prêmio, né, de dizer que abateu esse falcão. Ele está, né, migrando para o sul da África, então ele passa, né, por esses estados indianos, e as autoridades então confiscaram armas de longo alcance e mesmo armas, repito, de airsoft, até mesmo estilingues nesses estados do Nordeste indiano. E a outra, finalmente, é que nós tivemos a publicação de um relatório por um comitê da ASEAN, né, a Aliança de Nações do Sudeste Asiático, afirmando que hoje China, Rússia e Índia são os principais apoiadores internacionais da junta militar de Mianmar e são digamos assim, os fiadores do regime atual.
e que, devido ao apoio dessas potências, que se vê a completa falta de progresso no plano de paz que foi elaborado pela ASEAN. Né? A ASEAN, que, repito, né, é o grupo de nações do Sudeste Asiático e que envolve países como, por exemplo, Vietnã, Indonésia e Filipinas. Né? Países que buscam, em maior ou menor grau, né, também contrapor a sua influência regional, especialmente em relação à China, né, questões ali como as ilhas do Mar do Sul da China, mas mesmo no caso da Indonésia e da Tailândia, são países que também têm hoje, né, algumas divergências com o Mianmar. Eu estou falando isso para desmerecer o relatório? Não, até porque a gente aqui sempre condena a junta militar de Mianmar, e a situação de Mianmar é uma situação muito curiosa. Né? A gente já explicou em programas anteriores, você que for um ouvinte mais novo, vai lá no site de Xadrez Herbal, xadrezherbal.com, digita Mianmar, você vai ver os programas que é o assunto principal. Então, eu só estou contextualizando que também existe ali uma disputa de interesses. Também no começo da semana, Irã prepara tribunais para desordeiros de protestos. O Irã anunciou que vai indiciar cerca de 1.000 pessoas pelos protestos em Teherã, que serão julgadas publicamente por promover atos de sabotagem e de corrupção. Né? No caso, corrupção é uma palavra que, né, se você fala, tal pessoa foi julgada por corrupção aqui no Brasil, você pensa que foi um político que aceitou propina, alguma coisa assim. No caso do Irã, o crime de corrupção é um crime muito mais amplo, tá? É um crime que, em persa, né, se chama Mofsed-e-Filars, a minha pronúncia deve estar completamente errada, peço desculpas, que é basicamente um ato que busque que seja para corromper a ordem existente e corromper a sociedade, tá? Então, é por isso que, vai ser, por exemplo, se você fizer uma tradução literal, né? Então, sei lá, se alguém jogar uma matéria em inglês, às vezes, no Google Tradutor, alguma coisa assim, fizer uma tradução literal, vai parecer corrupção. Então, estou fazendo essa contextualização por isso, porque é basicamente um crime contra a ordem vigente. Né? E, repito, né, essas pessoas serão julgadas publicamente e o julgamento das primeiras 5 pessoas já começou. Tá? Inclusive, essas 5 primeiras pessoas são pessoas que podem receber a pena de morte. Tá? Pelas suas participações nos protestos. Os protestos que, repito, continuam, embora agora com uma intensidade menor. Segundo os opositores, né, pelo menos 277 pessoas foram mortas e outros 28 profissionais de segurança, e pelo menos 12.000 pessoas já teriam sido detidas em diferentes momentos ligados aos protestos. Agora vocês ficam com o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. E abrindo o mês de novembro, 2 notícias da última quarta-feira, dia 2. Etiópia e forças Tigray anunciam trégua na guerra civil. O acordo foi assinado em Pretória, na África do Sul, né, mediado pela União Africana, sob presença, né, do ex-presidente da Nigéria e do ex-presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta. A gente repercutiu essa notícia no programa passado e as conversas aparentemente foram muito produtivas, né, mesmo rápida, né? E então tivemos esse acordo, né, a assinatura dessa trégua para restauração da lei, da ordem, dos serviços, do acesso irrestrito a suprimento humanitário, a proteção de civis. Tá? Então tivemos aí o acordo de uma trégua completa na Etiópia, felizmente. No chifre da África ainda, entretanto, tivemos pelo menos 100 pessoas mortas num duplo ataque à bomba em Mogadishu, capital da Somália, realizado pelo Al-Shabaab, né, o grupo terrorista local filiado à Al-Qaeda.
Então tivemos pelo menos 100 mortos em Mogadishu. Ainda na África Oriental, o Quênia enviou centenas de tropas para a Força Regional no leste da República Democrática do Congo. A gente teve a formação, aquele anúncio de uma força regional africana, não da União Africana, mas da Organização da África Oriental, da qual o Congo passou a fazer parte, a República Democrática do Congo passou a fazer parte, e o presidente do Quênia, William Ruto, anunciou o anúncio de 900 militares quenianos para a República Democrática do Congo em apoio às forças congolesas. Elas serão baseadas em Goma, que é a maior cidade do leste da República Democrática do Congo, perto da fronteira com Uganda. E, nesse contexto, meu caro Matias, a República Democrática do Congo expulsou novamente o embaixador de Ruanda, acusando Ruanda de apoiar os rebeldes do grupo M23, porque nessa semana o M23 realizou uma ofensiva na parte leste do país e tomou 2 cidades na província de Kivu do Norte. Por conta dessa ofensiva do M23, que teria ocorrido, segundo o governo congolês, devido ao fato do M23 receber apoio militar ruandense, então o embaixador de Ruanda foi novamente expulso. A gente teve a paralisação, o encerramento das relações entre os dois países recentemente, foram retomadas, mas durou pouco. E também tivemos diversos protestos, tanto em Goma quanto na capital, contra Ruanda e também contra Uganda, afirmando que os dois países estão matando congoleses por dinheiro. Tá? E, finalmente, em relação à República Democrática do Congo, as tropas da ONU, da missão da MONUSCO, baseados na cidade de Rumangabo, anunciaram que estavam realizando uma retirada, já que a cidade estaria cercada por tropas do M23 e as forças da ONU não teriam como resistir a uma ofensiva completa. 2 notícias de quinta-feira, dia 3 de novembro. Netanyahu vence eleições em Israel. O Likud, o partido do Netanyahu, ficou em primeiro com 32 assentos, 23% do voto popular, cresceu 2 assentos. O comparecimento eleitoral foi na casa de 70%, um pouco acima da eleição anterior, mas na média dessas 5 eleições nesses últimos 4 anos. A gente vai falar mais das eleições israelenses na semana que vem. Tanto porque esse programa não deu para encaixar Israel num dos blocos principais, por conta das notícias da guerra, por conta das midterms dos Estados Unidos que vem antes e por conta das eleições brasileiras. Mas o que a gente já pode falar. E outra coisa, semana que vem, oficialmente a partir de segunda, que começa as negociações para a formação de governo. Tá? Mas o fato é, o Likud ficou em primeiro, com 32 assentos, lembrando, são 120 no Knesset, a maioria é 61. Em segundo lugar, ficou o Yesh Atid, do Yair Lapid, o atual premier, com 24 assentos, cresceu 7. O Yair Lapid, inclusive, já ligou para o Netanyahu, já deu parabéns público, já aceitou a derrota e já se comprometeu a formar um governo de transição. No caso, não será liderado pelo Geraldo Alckmin, que um ouvinte nosso resgatou, que a gente tirou sarro dele, quando ele estava no programa do Rony Von, e agora ele é líder da transição e vice-presidente eleito do Brasil. Então, um abraço para o nosso não querido Geraldo Alckmin, como os piano. Pois é. Quem apanha não esquece. Em terceiro lugar, meu caro Matias, ficou o sionismo religioso, que é a coligação eleitoral, o que aqui no Brasil tem sido chamado às vezes de federação eleitoral, que inclui o Otzma Yehudit, que é o partido carranista, que a gente falou tanto na eleição passada, que é o movimento carranista, é um movimento de extrema-direita em Israel, é algo que se aproxima ali de um fascismo israelense. Tá? E a gente vai falar mais do carranismo, que tem esse nome por conta do seu fundador, por conta do seu inspirador, melhor dizendo, o Rabino Meir Kahane, que foi condenado como terrorista em Israel por questões ligadas à população árabe. O sionismo religioso ficou em terceiro, com 14 assentos.
Depois ficou a Unidade Nacional do Benny Gantz com 12, perdeu 2. Depois vem o Shas, né, que é um partido ortodoxo, com 11. Depois o Judaísmo Unido da Torá, também um partido ortodoxo, com 7. O Israel Beitenu, do Avigdor Lieberman, com 6, perdeu 1. O RAM árabe, com 5. A Lista Conjunta Árabe, com 5. E o Partido Trabalhista, com 4. O Partido Trabalhista, que israelense, que historicamente, né, foi um dos partidos mais fortes, perdeu 3 assentos, ficou lá embaixo com 4. E 2 questões. Primeiro, como previsto, o Yamina foi pulverizado, não existe mais. E segundo, mais importante, o Meretz, né, que é um partido de esquerda, é o partido verde mais PSOL, digamos assim, de Israel, não passou da cláusula de barreira. Tá? Então, assim, pela primeira vez em mais de 20 anos, o Meretz não terá presença no parlamento israelense. Tá? Em 20 não, em 30 anos, basicamente. O Meretz não terá presença no parlamento israelense. Então, qual vai ser a formação de governo muito provável? Do Netanyahu com os partidos que já estavam coligados com ele da direita religiosa. Ou seja, tudo indica que teremos o governo mais religioso da história de Israel, que inclusive se especula que pode comprometer questões como, por exemplo, os direitos LGBT no país, já que uma das pautas do sionismo religioso é revogar a proibição das chamadas terapias de conversão, né? Fazendo aspas no ar bastante grandes, né? Também o financiamento público de escolas religiosas, algo que também é muito debatido em Israel. Não temos ainda a confirmação final de como vai ser a coligação de governo. O fato é, vocês, nossos ouvintes, vão nos próximos dias ouvir bastante, né, as palavras Otzma Yehudit, Kahanismo, e sobre o líder do Otzma Yehudit, que é o Itamar Ben-Gvir, tá, que é um colono que já tomou diversas atitudes provocativas, ele tem visões extremamente racistas de mundo, tá? A palavra é essa, tá? É racista, tá? Eu sei que nós temos ouvintes em Israel, inclusive, né? Nosso querido Felipe, nosso querido Gil, nosso querido Gabriel, dentre outros. Temos ouvintes também aqui no Brasil, já entrevistamos o cônsul israelense aqui em São Paulo, mas ele tem visões racistas de mundo, racistíssimas de mundo, e vai ser fonte de polêmica, vai ser fonte de discussão. Por isso que eu não duvido que o Netanyahu, no curto prazo, dê um pé na bunda dele e tente chamar o Benny Gantz para sua coligação de governo, tá? Mas, enfim, isso são dos 500. Repito, a gente vai falar mais de Israel no programa que vem, até porque a gente vai ter o anúncio da formação de governo e com quem vai ficar o Ministério da Educação, no caso. É isso que eu quero ver. Bem, e seguindo no Grande Oriente Médio, a gente vai para o Paquistão, onde o ex-premier Imran Khan sofreu uma tentativa de assassinato em marcha contra o governo. Hoje, o Imran Khan foi baleado na perna, ele foi hospitalizado, não corre risco de vida. Segundo as lideranças do partido do Imran Khan, se o atirador não tivesse sido parado, né, toda a liderança do partido poderia ter sido morta. E o partido do Imran Khan, alguns integrantes, melhor, do partido, né, acusaram o Sharif, o atual primeiro-ministro, de ter sido o idealizador dessa tentativa de assassinato. Lembrando, a principal base de apoio do Imran Khan é na região de Lahore, e eles estão marchando, né, rumo à capital, Islamabad, exigindo que sejam realizadas novas eleições, que o Imran Khan possa disputá-las, inclusive. E é triste lembrar, né, que no Paquistão nós temos, infelizmente, vários episódios em que importantes lideranças políticas do país foram assassinados, né? Talvez o maior caso, pelo menos na história recente, mas talvez o maior caso em geral, foi o da Benazir Bhutto. Então, não é algo que deve ser levado assim. Eu não estou citando isso porque, olha só, é rotina no Paquistão. Não pode ser encarado como algo trivial. O Imran Khan é uma das
lideranças mais populares do Paquistão, mesmo tendo tido governo com denúncias de corrupção e tal. Ele foi um aço do cricket, então ele também é muito popular, não só pela sua carreira política, mas por ter sido um grande jogador do esporte mais popular do país. Né? Na época a gente comparou aqui, era como se fosse mais ou menos o Ronaldinho Gaúcho sendo eleito presidente do Brasil. Então, ele é um homem muito rico também, inclusive. Não é nem o Ronaldinho Gaúcho, acho que o Ronaldo Fenômeno mesmo, né? Seria mais apropriado. Então, tivemos 14 pessoas feridas no total, tá? E o criminoso foi preso e a identidade dele não foi revelada. Criminoso / terrorista.